Estudante afirma: só existe 2 gêneros e é expulso da sala de aula pelo seu professor. Coreia do Norte: bebê de 2 anos é condenado à prisão perpétua porque os seus pais foram pegos com a Bíblia Sagrada. China: governo chinês corta água e luz de cristãos. Brasil: Xuxa propõe reescrever a Bíblia Sagrada. Que comecem os jogos. Shalom, bem-vindos ao canal Semeador da Boa Nova. Eu sou o irmão Felipe, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Antes de comentar esses assuntos que eu falei no início do vídeo, eu venho pedir encarecidamente, meu querido irmão, para que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e ajude esse canal a ter engajamento para que a gente venha continuar falando da palavra de Deus. A estratégia é muito simples. Estamos vivendo a cristofobia. Meus irmãos, o princípio é básico e simples. O mundo não suporta mais o cristianismo. O mundo não tolera mais a palavra de Deus. A Bíblia nos afirma, ela diz, nos últimos dias, nos últimos tempos, não suportarão a sã doutrina, não suportarão o conhecimento, não suportarão a verdade. O mundo está de cabeça para baixo, está de pernas para o ar. E o que as pessoas não enxergam, e é um dos motivos que eu quero fazer esse vídeo, é que estamos na fase da cristofobia. Jogadores de futebol conseguem contratos com até 30% a mais para que não fale sobre Jesus. Filmes cristãos no cinema não são vistos. O filme Seu Filho Único, contando a história de Abraão. O filme da mesma produtora da série mundialmente conhecida The Chosen. Estreou muito bem no cinema mundial e não se tornou notícia. As pessoas querem tapar Jesus da história. As pessoas querem arrancar a Bíblia da sociedade. E qual é a melhor forma de arrancar a Bíblia da sociedade? Não é tirar ela à força. A melhor forma é desacreditar o seu conteúdo. Quanto mais se desacredita o conteúdo da palavra, mais a Bíblia é arrancada do seu povo. Sempre foi assim. Nós sabemos que na origem da igreja, que se diz a única igreja de Cristo, os líderes da igreja não gostariam e não queriam que os seus súditos, porque não eram fiéis, eram súditos, porque era um governo ditatorial, era como se fosse um rei com seus súditos, né? Não tinha argumento, não era uma sociedade. Então essa igreja, ela lia a Bíblia nas línguas originais e não permitiam que aqueles que frequentavam as reuniões soubessem do seu conteúdo, o que foi quebrado com a chegada de vários homens de Deus chamados pelo Altíssimo, inclusive Martinho Lutero. Ou seja, quanto menos conhecimento em alguma coisa você tiver, quanto mais eu consigo reter o conhecimento, mais eu consigo adeptos e escravos que não vão, de forma alguma, questionar a autoridade daquele que fala. Ou seja, se a gente tirar a Bíblia como parâmetro moral, se a gente tirar a Bíblia como parâmetro de certo e errado, a sociedade vira uma anarquia. Vira uma anarquia sem propósito. Vira uma anarquia sem direcionamento do que é certo e do que é errado. E isso está acontecendo em todas as áreas populares para mexer com a mente da sociedade. Nos filmes, não existe mais vilões. Agora existem pessoas que têm seus motivos para cometer erros, como se o erro fosse justificado por algum motivo prévio. As pessoas querem arrancar a Bíblia da sociedade. E como fazer isso? Meu irmão, nunca houve na história da humanidade adolescentes tão revoltados contra a palavra de Deus como existe no momento atual. E aí os influenciadores, os que estão na mídia, estão querendo arrancar o conceito de certo e de errado. E o que mais me chama a atenção no nosso país é que o nosso país tem uma frase antiga que diz que quando a gente vê o terreno do vizinho pegando fogo, a gente coloca o nosso terreno de molho, o nosso quintal de molho. O Brasil não é assim.
O mundo está gerando uma cristofobia, o mundo está gerando um grande problema. Querem colocar a Bíblia como uma regra de fé fundamentalista, querem taxar os evangélicos de preconceituosos e ninguém está enxergando isso. Inclusive, a Xuxa falar que a Bíblia tem que ser reescrita não é tanta novidade assim. Agora, líderes da fé protestante falando a mesma coisa é aterrorizador. Meu irmão, se prepare. A palavra de Deus nos deixa orientado que nesses dias a gente tem que manter as nossas lamparinas acesas. A gente tem que manter o azeite em nossas lamparinas. A situação vai se fechar, não vai melhorar. Não pense que dias melhores virão, não virão. A Terra se prepara para um reset mundial. E o cristianismo não está no planejamento. O cristianismo é a grande muralha que tem que ser derrubada perante o sistema. E eles conseguiram uma estratégia perfeita. Antigamente eles atacaram de fora para dentro e a igreja resistia. E agora? Agora a estratégia é diferente. Eles estão atacando de dentro para fora. Porque não existe só o ataque dos governos totalitaristas. Não existe só o ataque daqueles que nunca foram apaixonados pela palavra. Do lado de dentro, pastores dando mau testemunho, tendo argumentos que não são dignos dos homens de Deus, pessoas que estão falando em violência, dando argumentos para os opositores falar contra a nossa fé. Meu irmão, não vamos desanimar. Nós temos que olhar para o Cordeiro de Deus e temos que entender que, como tudo isso está acontecendo, quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Mas eu não vim aqui só para falar de problemas. Existe uma solução. E a solução se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é a solução. E a palavra de Deus tem um texto muito conhecido da palavra de Deus, que eu vou ler aqui para os irmãos, que é algo que a gente vê que é a solução para os nossos problemas. Está escrito aqui em Salmo 125. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. A solução é Deus. A solução é Deus que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é hora de recuar. Não é hora de se curvar à estátua de Nabucodonosor. Meu irmão, fique firme na presença de Deus. E que essas notícias venham te alertar, mas não venham te desesperar. Porque quando esse tempo de grande tribulação se aproxima, é chegada a hora da vinda do Filho de Deus para arrebatar a sua igreja, que anuncie a perseguição, mas que a igreja continue de pé na presença de Deus. Bem, meus irmãos, esse vídeo fica por aqui. Te peço mais uma vez encarecidamente para que curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Vamos fazer o engajamento desse canal, fazer o canal crescer, para que a gente possa continuar anunciando o reino de Deus. Esse vídeo fica por aqui. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Shalom.